Caros amigos, no vídeo de hoje vou responder uma pergunta de vocês. Irmão Felipe, o que é um violino profissional? E a gente pode transferir para viola, violoncelo, enfim, tá? O que seria um instrumento profissional? Vamos lá falar um pouco a respeito disso. Eu adianto que quem espera uma resposta, um violino profissional é isso, não é bem esse vídeo que vai suprir. Eu vou colocar para vocês algumas questões que envolvem essa questão. Toda essa problemática, tá bom? Como sempre, parabéns por nos acompanharem. Vocês podem nos enviar instrumentos para ajuste de todo o Brasil e de todo o mundo. É só entrar em contato pelo WhatsApp na descrição que está aqui. Eu vou passar opções de valores, como fazer o envio com todo cuidado, parcelamos no cartão de crédito. Então é só entrar em contato pelo WhatsApp aqui na descrição que você vai ter todas as informações, tá bom? E uma gentileza, comentem algo no vídeo, qualquer coisa que vocês quiserem, para o YouTube entender que é engajamento e indicar para mais amigos, tá bom? Então, por gentileza, façam isso que é muito importante para o YouTube. Bom, vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam saber sobre isso é que não há uma definição. Isso é um instrumento profissional. Não há. O que ocorre é o seguinte: o fabricante, aquela marca, determina para si o que é um instrumento profissional. Então, por exemplo, eu pego e defino que aqui no meu ateliê tal ajuste é estudante, tal ajuste é intermediário, tal ajuste é profissional. Então, não há uma definição universal. Existem as definições de cada marca. O que eu posso adiantar para vocês é que essas definições de marca te dão uma guia para comprar algo daquela marca, mas não serve muito universalmente. Por exemplo, você pega uma marca popular de instrumentos chineses, aí você fala assim, um violoncelo que eles vendem como sendo profissional. Você não vai ver nenhum músico profissional, que a gente até vai tentar falar o que é isso mais adiante nesse vídeo, utilizando ele em alguma orquestra sinfônica. Então, muitos irmãos, não, esse instrumento é profissional, eu só vou tocar na igreja, eu não vou comprar. Tem esse pensamento, não precisa ter, porque é muito difícil definir o que é um instrumento profissional. Então, primeira coisa que eu falei para vocês é essa, a marca ali define, né? Por exemplo, tem construtores que colocam estudante, intermediário, semiprofissional, profissional e solista. Tá? Então, não há uma definição. Muitas das vezes, um construtor, o que ele define como profissional não é o que o outro define como profissional. Tá? Então, não há isso. E outra coisa, também eu não gosto desses termos, porque induz a gente a pensar que, não, instrumento profissional é para músico profissional. E não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Isso, inclusive, é ruim para quem vende, para quem importa, para quem faz e define assim. Por quê? Pode gerar ali uma objeção da outra pessoa. Ah, não sou profissional, então eu não vou comprar um instrumento profissional, tá? Então fica aí também a orientação. Agora, o que ocorre é que isso também é muito mutável. Quer ver mais uma questão? O que aqui no Brasil é considerado um carro de luxo, né, porque a gente paga muito imposto, por exemplo, como um Corolla. Um Corolla já é um carro de luxo, né? Aqui em São Paulo a gente brinca que Corolla blindado é carro de empresário, e normalmente é. Se você vai para os Estados Unidos, é um carro assim como se fosse o nosso carro de entrada popular. Então, vocês viram como é difícil definir o que é um carro de luxo? O que é um carro de luxo numa nação não é de outra, tá? Então, não é tão simples. Quem fez a pergunta, não é tão simples. Essa é a primeira questão. Segunda questão. Muitas das vezes a definição está no uso, a definição pelo uso. Por exemplo, nem sempre um músico que atua profissionalmente, ou seja, ele toca profissionalmente, ele tem um nível mais alto do que um outro músico que não toca profissionalmente. Vou explicar para vocês. Tocar profissionalmente em um casamento, tocar em um casamento, em uma formatura, em um aniversário, é
ser músico profissional? É, porque é uma profissão. Mas muitas das vezes, muitos desses músicos têm um nível menor, muitos, não estou falando no geral, do que alguém entusiasta, algum irmão nosso que toca na igreja, estuda muito e trabalha com outras coisas. Eu vejo isso constantemente. Ou até alguém que toca numa orquestra sinfônica, tem um nível que não é tão alto quanto algum entusiasta que não atua com isso. Vocês entenderam como definir o que é um músico profissional já é difícil? Aí a gente tem uma definição, né? Quem tem a carteirinha da Ordem dos Músicos, OMB, a Ordem dos Músicos Brasileiros, que até quando eu vi alguns anos atrás que eu atuava de música, musicalmente, não sei, né? Como está hoje, era para quem estudava, vou usar o termo profissionalmente igual eu na Universidade de Música, era a coisa mais simples de tirar. Era uma prova assim que músicos que, não estou falando nada contra a ordem, tá? Mas músicos que não eram profissionais conseguiam tirar com uma leitura mínima para conseguir tocar na noite, que falavam que era tocar em barzinhos, tal, precisava ter, né? Então vocês já viram como é difícil também definir o que é um músico profissional. É complicado, porque quando eu falo músico profissional, eu imagino o que é algo que você atue como profissão e não necessariamente está ligado a nível técnico. Entenderam? Porque o próprio nível técnico dos que atuam como profissão é extremamente diferente. Você pegar um músico que toca na OSESP e um músico que toca em outros tipos de evento, o nível é extremamente diferente. Mas ambos seriam considerados profissionais porque fazem isso da sua profissão, tá? Então, o caro amigo que está assistindo, o caro irmão que está assistindo e está receoso de pegar um violino melhor porque você não é profissional e estão dizendo que o violino é profissional, esquece isso. Só nesses dois elementos eu já apresentei para vocês umas 50 problemáticas, tá bom? E outra coisa, não, eu não sou músico profissional, então eu não vou fazer ajuste no instrumento. É outra maluquice que eu vou contar aqui em outros vídeos, o que eu ouvi esses dias sobre ajuste de um encarregado de orquestra. Alguém que deveria instruir os músicos a ajustar o instrumento estava dizendo que não precisava, estava incentivando a não ajustar. A gente vai tratar isso aqui também, tá bom? Em outros vídeos. Então, espero que tenham entendido. Se perguntar para mim, Felipe, o que você considera um instrumento profissional? Aí eu vou fazer um outro vídeo explicando para vocês o que eu considero um instrumento profissional e por quê, tá? Mas aí também não tem nenhuma ofensa com quem vende um instrumento em tal conjunto não é profissional. Então, vocês já entenderam parte do assunto. Espero que tenham gostado do conteúdo. Qualquer dúvida para enviar instrumento para ajuste é só entrar em contato pelo WhatsApp. Até!